UBA são matérias anuais. No caso, você começa em março de um ano e termina em março do outro, foi o primeiro ano, março até março do outro, segundo ano. Só que o segundo ano você pode sim começar na metade do ano. Por exemplo, você levou um ano para fazer as matérias da UBA e você ficou na prova final de anatomia ou de histologia. No caso de histologia, você ficou com a prova final, então você vai fazer a prova final em março do outro ano, você ainda tem a chance de entrar naquele início de ano, mas se você não aprovar, você pode fazer em julho a prova final. Você tem 3 chances para fazer cada prova final, então a prova final você vai fazer em julho. Aprovou, então você pode entrar em agosto no segundo ano. O segundo ano é o único ano dos 2 que pode entrar no meio do ano. A partir do terceiro ano já são matérias semestrais. Método de ensino. Vou falar um pouquinho para vocês como são as aulas, as provas. Bom, a UBA ela tem um ensino um pouco diferente daqui do Brasil. Lá as matérias funcionam através de cátedras. O que são cátedras? São basicamente cátedra 1, cátedra 2, cátedra 3 de anatomia, onde você vai escolher uma das 3 e cada uma tem a sua maneira de ensinar. Por exemplo, vamos ver. O primeiro ano ele tem 5 matérias obrigatórias e tem as opcionais. A obrigatória é anatomia, histologia, né, que é o combo de histo e êmbrio que eles falam, que é histo, êmbrio, bio e genética, são as 4 matérias juntas, onde se você não aprovou uma, você não tem como aprovar as outras. Isso é bem chatinho, mas essas são as 5 matérias. E tem as matérias opcionais, que é bioética, medicina familiar 1 e saúde mental. Você pode fazer essas 3 matérias opcionais até o terceiro ano. Então vamos lá com anatomia, histo e o combo de histo e êmbrio. Deixa eu ver o que eu tenho para falar sobre isso. Tá, vou falar um pouquinho sobre anatomia. A anatomia ela tem 3 cátedras, que é 1, 2 e 3, que a maioria escolhe a 1 por ser, digamos que, mais casos clínicos. As pessoas estudam mais casos clínicos, é mais visual essa cátedra. A cátedra 2, ela tá, digamos que, dividida, que foi a que eu cursei. Ela tem, você vai pra aula, só pra deixar claro, a UBA, no primeiro ano, só tem uma aula por semana de cada matéria. No caso, a minha cátedra de anatomia, eu tinha aula toda toda sexta-feira. Então, toda sexta-feira eu tinha 4 horas de aula na faculdade. Eu ia, a primeira parte, as duas primeiras horas a gente tinha parte de raio-x, de ressonância, toda essa parte de imagens, e também a gente via o museu. A Cátedra 12 ela tem um museu onde ela tem todos os corpos, né, digamos assim, dentro de frascos, e você vai estudar esses frascos. E a segunda parte da aula, que eram as últimas 2 horas, a gente via os cadáveres. Então, era bem legal essa parte. A gente tinha 2 horas para debater com o ajudante. Na verdade, às 4 horas a gente debatia com o ajudante sobre o que a gente estudou naquela semana. E quando a gente chegava na parte prática, que era a parte com cadáver, a gente ia falar sobre... mostrar pra ele o que a gente via. Ele mostrava pra gente algumas coisas que a gente, digamos que não tinha estudado, porque, tipo assim, a nossa aula é toda sexta-feira, então você tem de sexta até quinta, da sexta, né, que você teve aula, até quinta-feira ou até sexta-feira, dependendo do seu horário, pra estudar o que vai ter naquela semana. Então, no caso, primeira semana de aula, eu tenho aula na sexta, então essa semana eu vou estudar, não sei, membro superior, então tinha que estudar tudo de membro superior. Mas aí em anatomia é dividido, eu acho que mão é dividido de... Enfim, né, tipo, o membro superior era dividido em várias aulas. Então tinha bastante tempo para você estudar todo o membro superior, mas você nunca chegava... Era muito difícil alguém chegar com toda a matéria daquela semana, porque é muito detalhe, muito nome, difícil para aprender, então era bem complicado. E aí você vai, tem essa aula e pronto. Toda semana você tem essa aula. E agora eu vou falar um pouquinho... Vou falar um pouquinho também sobre as provas.
a prova de anato era 3 parciais e uma prova final. A cátedra 1 antes tinha a oportunidade de você promocionar a matéria, mas devido à pandemia eu acho que eles tiraram isso. Então você tem que fazer as 3 provas e você tem que tirar 4 em cada uma, mais de 4, é claro, para aprovar e ir para a prova final. Na prova final também a nota é 4. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isto e embrio. O combo de isto e embrio também você tinha uma aula só por semana, mas isso depende da sua cátedra. Isto e embrio também tinha 3 cátedras. Eu fiz na cátedra 1, que pra mim é uma das melhores. Eu acho que pra mim, opinião própria, é a melhor porque é mais organizada e também você tem as matérias todas separadas. Como assim? A cátedra 1, ela funciona assim. Se no primeiro semestre você teve isto, no segundo você vai ter embrio. Se no primeiro você teve embrio, no segundo você vai ter isto. Você não tem os dois juntos. Então é bem melhor, porque você não fica todo confuso com as matérias. E aí você tem biologia no primeiro semestre e genética no segundo semestre. Isso é fixo, não tem como você fazer genética e bio, é só bio e genética. E aí as outras cátedras da faculdade de isto e embrio, tanto a segunda como a terceira, é tudo misturado. Por exemplo, numa semana você tem isto com biologia, na segunda semana você vai ter embrio com genética, ou embrio com bio, ou isto com genética, mas é tudo junto. Eu não sei falar pra vocês exatamente como são as provas, mas eu acho que você tem 2 provas só no ano das 4 matérias, a cátedra 2 e 3 disto, e tem a prova final. Eu vou falar pra vocês sobre a cátedra 1, que foi a que eu fiz, que é assim, primeiro semestre você tem 2 provas de isto, digamos assim, e você tem uma prova de biologia. No segundo semestre, você tem 2 de embrio e uma de genética. Se você tirar 4 em todas, você consegue ir para a prova final. Agora, se você não conseguiu aprovar uma das matérias, você tem um recuperatório. O recuperatório é onde eles vão te dar a chance de fazer essa prova e tirar uma nota boa. Se você não tirar uma nota boa, por exemplo, digamos assim, fiz a prova de isto e embrio, aprovei a primeira e a segunda não. Vou pro recuperatório da segunda. Aprovei, sigo pro segundo semestre. Agora, se eu já não aprovei, eu já perdi toda a matéria. Por isso que muita gente deixa pra fazer as provas só no final do ano. Quando, por exemplo, assim, aprovei isto, agora eu vou deixar só pra fazer o recuperatório no final do ano, pra eu conseguir não perder todo o ano, entendeu? Tem muita gente que faz isso, mas eu acho um pouquinho mais complicado, porque se você perder a prova no final do ano é a mesma coisa, entendeu? Tipo, pô, perdi todo o ano. Então, é basicamente isso sobre isto e genética, sobre isto e embrio. Bom, meus amores, espero que vocês gostem. É só se inscrever no meu canal, dar like e curtir.